família, para que eles sejam confortados. Lucas capítulo 16. Irmãos, nós estamos numa campanha de jejum. Esse jejum termina na Santa Ceia que vem. E esse jejum é de 24 horas. Começou na segunda-feira às 18 horas e termina às 16 horas da sexta-feira. O jejum, então, é das 18 às 6 da manhã, das 6 da manhã às 18. E se você está participando e você colocou um nome naquela lista, é bom você ter colocado o nome na lista, porque assim você se compromete para jejuar pelo menos um dia da semana. Porque esse jejum é para nós quebrarmos altares. O nosso coração pertence a Deus. Amém? Lucas capítulo 16 diz assim, escute bem essa parábola, porque nós vamos meditar sobre ela. Disse Jesus também aos discípulos, havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então mandou-o chamar e lhe disse, que é isso que ouço a teu respeito? Presta as contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo, que farei? Pois o meu senhor me tira a administração. Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que, quando for demitido da administração, me recebam em sua casa. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro, quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele, 100 cados de azeite. Então disse, toma a sua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro, tu quanto deves? Respondeu ele, 100 coros de trigo. Disse-lhe, toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor, o administrador, infiel, porque se ouve atiladamente, porque os filhos do mundo, olha só, os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazeis amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos receberão nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Os fariseus, que eram avarentos, ouvindo isso tudo, o ridicularizavam. Mas Jesus lhes disse, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Até aqui. Vamos orar? Antes de orar, lembre-se do texto de Juízes 2, que faz parte da nossa campanha, onde Deus fala em Juízes 2, ele diz, porque eu disse, não expulsareis de diante de vós, antes vos serão por adversários, os seus deuses vos serão por laços. Derrube os seus altares, derrubareis os seus altares. Versículo 2. Vamos orar? Coloca a mão sobre o seu coração e peça para que Deus fale com você nessa noite. Hoje é uma noite de prosperidade, irmãos. Hoje é uma noite que o Senhor tem uma unção para romper coisas na sua vida que pode estar impedindo você de ser abençoado. Não estou falando de dinheiro, estou falando de tudo aquilo que pode estar parado na sua vida. E o Senhor pode liberar nessa noite por causa de uma decisão sua. Então fale para Deus, Senhor, toca no meu coração. E aquilo que pode estar errado em mim, Senhor, me mostra para que a tua bênção chegue sobre a minha casa, sobre a minha vida. Faça essa oração a Deus. Senhor, nessa noite nós estamos na tua presença com a tua palavra aberta. E viemos aqui para buscar a tua unção sobre a nossa cabeça, Senhor.
a tua unção por meio da palavra, da revelação, para que aquilo que possa estar impedindo a tua bênção de chegar até nós possa chegar. Eu peço que o Senhor nos abençoe com uma revelação que venha do alto. E peço pelos meus irmãos, pela minha vida nesta noite, para que tudo aquilo que o Senhor tem para nós aconteça. E que nós não sejamos os responsáveis, que nós não sejamos, ó Deus, aqueles que possam estar impedindo a tua bênção de chegar. Pelo contrário, que nós possamos abrir os nossos corações e ter o Senhor como a pessoa mais importante da nossa vida, para que tudo que o Senhor tem para fazer na nossa vida possa acontecer. Abençoa-nos, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Fala para o teu irmão, receba a palavra nesta noite. Dá um abraço nele e pode se assentar. Dá um abraço nele, receba em nome de Jesus. Irmãos, Juízes capítulo 2 diz, quebre os altares, destrua os altares. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa questão de Satanás, como eu falei no domingo, né? Satanás não tem dificuldade de dividir o altar com Deus. Não tem dificuldade. O Senhor Deus nos diz aqui em Lucas capítulo 16, versículo 13, o Senhor Deus diz que ninguém pode servir a dois senhores. Mas o diabo não tem problema com isso. O diabo não tem problema em dividir o altar. Porque ele sabe que se ele conseguir um espacinho no nosso coração, ele sabe que nós vamos impedir a bênção de chegar sobre nós. E eu quero falar um pouquinho com você sobre essa parábola. Porque no versículo 13 dessa parábola, Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores. Porque você vai aborrecer-se de um e amar ao outro, ou devotará de um e desprezará o outro. Ninguém pode servir a Deus e a demônios. Porque aqui riqueza, a palavra foi muito mal traduzida. A palavra aqui é mamon. É o Deus da riqueza. É aquele que leva as pessoas a confiarem nas riquezas. E aqui eu quero falar um pouquinho sobre essa confiança, sobre essa divisão desse altar. Porque não é só o dinheiro, mas quando nós falamos de sonhos, quando nós falamos do quê? Sonhos. Quando nós falamos de sonhos, na maioria das vezes os sonhos, os projetos envolvem recursos. E se nós não aprendermos a lidar com aquilo que Deus tem nos dado, muitas vezes os sonhos não acontecem. Eu já ensinei vocês aqui uma vez, dizendo para vocês que a maioria das coisas, aliás, tudo aquilo que você precisa, do que é natural, vai chegar na sua vida. Amém? Tudo que é natural, tudo que você precisa vai chegar na sua vida. Mas aquilo que você quer, você vai ter que se esforçar para ter. O que é natural vai chegar na sua vida. A maioria das coisas naturais que você vai precisar vão chegar na sua vida. Mas aquilo que você quer, aquilo que você sonha, você vai ter que se esforçar. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Sobre um altar que pode estar na nossa vida, o altar da nossa vida onde Jesus está reinando e onde pode ter uma influência demoníaca na área das riquezas, impedindo inclusive os nossos sonhos. Eu quero compartilhar um pouquinho com você essa parábola, para que você entenda um pouquinho a parábola, depois nós vamos falar do altar. Porque o nosso coração pertence ao Senhor, amém? Amém, irmãos? Nosso coração pertence ao Senhor. Eu só quero que você ainda entenda um pouquinho dessa associação que eu estou querendo trazer para você, desse altar financeiro. Não é sobre isso que eu quero ministrar hoje, sobre dinheiro. Mas é o que a parábola vai falar. Mas eu quero que você associe o que eu vou falar às áreas da sua vida. Porque olha só, lá em Gênesis, capítulo 13, Abraão e Ló estavam andando juntos. E Abraão diz a palavra de Deus em Gênesis que Abraão era um homem riquíssimo. Fale comigo, riquíssimo. Abraão era riquíssimo e Ló estava junto com ele. Isso está lá em Gênesis capítulo 13. E quando eles estavam andando juntos, diz que os seus pastores começaram a contender. E aí chegou Abraão e falou para Ló assim, ó, escolhe para onde você quer ir. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E Ló, quem que eu falei? Ló. Ló olhou para as campinas do Jordão. Eu não sei se estava à esquerda ou à direita dele, mas ele olhou para as campinas do Jordão. E ele, então, pensou nos seus sonhos. Quero ter uma família abençoada.
quero ser próspero, quero viajar, quero passear, quero comprar uma casa, quero... Ele olhou então para Campinas do Jordão, e ele falou assim, com isso, com dinheiro, eu vou chegar nos meus sonhos. Então ele falou para Abraão, ó, você vai para lá, fica aqui no deserto do Negueb, porque eu vou para cá. Ele nem se preocupou com o que Deus tinha para ele. Era hora dele parar, era hora de Ló parar e falar assim, peraí, nós somos parentes. A bênção está sobre você. Onde você for, eu vou. Não tem essa não da gente se dividir. Mas ele levantou um altar naquela hora e ele olhou e falou assim, aquilo vai me fazer alcançar os meus sonhos. Talvez você tenha pensado assim, o meu marido vai fazer eu alcançar meus sonhos, meus filhos vão alcançar meus sonhos, esse carro vai fazer eu alcançar meus sonhos. E por causa disso você está manobrando, fazendo coisas para que você chegue no seu sonho. A mesma coisa aconteceu em Gênesis capítulo 30, com Jacó e Labão. Jacó chegou na casa de Labão sem nada, ganhou uma filha de Labão e começou a ser enganado por Labão. Jacó começou a ser enganado por Labão. Por quê? Porque Labão, na cabeça dele tinha assim, esse cara é próspero, ele é abençoado, Deus tem abençoado tudo que ele faz, então para eu ser abençoado, olha só, o altar criou no coração dele, para eu ser abençoado, eu preciso agora manobrar essa situação. Aí ele chega em Jacó e fala para Jacó, Jacó é o seguinte, a partir de agora, toda ovelhinha que nascer sua, que for salpicada e malhada é tua. E as que não tiver nenhuma marca é minha, tá bom? Aí Labão ia, pegava no rebanho à noite, tirava tudo que era ovelha salpicada e malhada, tirava e colocava para cá. Ovelha sem nenhuma marca. Quando cruzam, nasce ovelha sem nenhuma marca. Só que não era isso que acontecia. Mesmo ele separando as ovelhas, Jacó era abençoado porque nasciam ovelhas salpicadas e malhadas. E Jacó mudou isso um monte de vezes. Mas mesmo ele mudando esse um monte de vezes, Deus trouxe a bênção sobre Jacó. Mas no coração de Labão estava esse altar. O que eu vou fazer para ser abençoado? Como é que eu faço para ser abençoado? Então não estou falando somente de dinheiro. Eu estou falando dessas manobras que o ser humano, que nós fazemos, sem consultar Deus, sem nos preocuparmos com o que Deus pensa, para que nós sejamos abençoados. Porque o que Labão devia ter feito? Espera aí, Jacó. A bênção está sobre você. Tudo que você faz está prosperando. Vamos dar uma esfregadinha aqui, vamos ver se passa para mim. Né? Eu vou andar com você, cara. Eu quero saber o que você fez para receber dessa bênção. Não. Deixa eu ver como é que eu vou fazer para que aquilo que ele tem recebido eu também receba. E assim tem muita gente olhando para o casamento deste e falando assim, o casamento dele é abençoado. Deixa eu ver o que eu vou fazer para abençoar o meu casamento. Quais são as minhas manobras? E em vez de perguntar, Deus, como é que o Senhor quer que eu faça o meu casamento para ser abençoado como o dele? Tem muita gente olhando a vida financeira daquele e falando assim, como é que eu faço para ser abençoado como ele? Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Em vez de falar para Deus, Deus, como é que eu faço para ser abençoado financeiramente como ele é abençoado? Porque a partir do momento que eu falo, eu vou fazer, eu estou tirando Deus do centro da minha vontade e eu estou colocando agora o meu eu, a minha vontade, ou muitas vezes até demônios, para controlar essa situação. E aí eu não vou receber da bênção. Vamos olhar para essa parábola, que essa parábola vai nos ensinar algumas coisas tremendas. Talvez você nunca tenha olhado para ela como tem que se olhar, mas vamos olhar ela devagarzinho. Versículo 1. Disse Jesus também aos discípulos, havia um homem rico que tinha um administrador. Esse homem rico aqui nós sabemos que é Deus, ele está falando do próprio Deus. E o administrador está falando de alguém. Esse alguém somos nós. Fale comigo, somos nós. Amém?
Então o administrador, o homem rico é Deus. Essa palavra rico aqui não está falando de ter, está falando de possuir. Esse homem aqui possui tudo. E ele tinha um administrador. E esse administrador não estava fazendo o que tinha que fazer. E aí diz assim: e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Versículo 1, estava defraudando os seus bens. Essa palavra defraudar não é a mesma que é usada lá em 1 Tessalonicenses. Porque defraudar quer dizer criar em alguém uma situação que você não pode suprir. Aqui não é isso. Essa palavra defraudar é lançar para cima as sementes e desperdiçar. Fale comigo, desperdiçar. Se você ama a palavra de Deus e você quiser aprender, você escreve aí onde está defraudar, puxa uma setinha na sua Bíblia e coloca assim, desperdiçar. Então eu vou ler esse versículo como ele deveria ter sido escrito. E esse lhe foi denunciado como quem estava desperdiçando os seus bens. Porque defraudar, muitas vezes você não sabe nem o que isso quer dizer no português. Então esse homem era um administrador e ele estava desperdiçando as coisas do Senhor. Fale comigo, desperdiçando. Tem muita gente desperdiçando tempo, desperdiçando a família. A família podia ser uma bênção no meio da igreja do Senhor. Podia estar desperdiçando talentos, estar desperdiçando muita coisa. Versículo 2, olha o que diz o versículo 2. Então mandou-o chamar e lhe disse, Deus chamou. E falou assim, que é isso que ouço a teu respeito? Presta as contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Eu já ensinei também aqui. Tem um momento do fruto, em que a gente tem que pegar o fruto, porque quando ele cai e apodrece, acabou essa estação, agora é só outra. Tem um momento de pegar. E aqui Deus está falando o seguinte, eu te dei, tomou cuidado com o que eu te dei, está cuidando do que eu te dei, eu te entreguei. Algumas coisas interessantes aqui. Lá em 1 Coríntios capítulo 4, 2, o apóstolo Paulo fala assim, é importante que o dispenseiro seja encontrado fiel. Nós somos os mordomos da casa do Senhor, nós somos os mordomos de Deus na terra. Nós somos os administradores que Deus chamou para nós cuidarmos do que Ele tem nos dado. E Ele quer nos encontrar fiéis, quer nos encontrar fazendo o certo. Nós não podemos desperdiçar o que Deus tem nos dado. Então aqui nós temos que fazer uma pergunta. Está todo mundo vivo aí, gente? Vocês estão me olhando de um jeito. Está muito tenso hoje? Não? Mas fala para o teu irmão, vai ficar. Não está, mas vai ficar. Deixa eu te fazer uma pergunta. O administrador, o dono é Deus. O administrador somos nós. E ele fala assim, olha, o que você está fazendo com o que eu te dei? Então, uma das coisas que a gente aprende é que tudo que eu tenho, fale comigo, tudo que eu tenho. Tem família? Você tem família? Você tem algum bem? Você tem salário? Tem saúde? Tem talentos? Tudo que eu tenho, fale tudo que eu tenho. Escute, pertence a Deus. O dono é Ele. Nós somos administradores. Então agora eu tenho que começar a pensar o que eu estou fazendo com tudo aquilo que Deus tem me dado. Eu já ouvi muitas vezes as pessoas falarem assim, desse mundo não se leva nada. Já ouviu isso? Não é uma frase que todo mundo fala? Ah, nesse mundo, quando você morrer, você não vai levar nada. Só que as pessoas não acreditam nisso. Elas morrem pelo que ela tem. Cria-se um altar no coração, como se aquilo que ela tem é o que vai fazer ela feliz. Então, é o meu salário, é o meu dinheiro, é a minha casa, são as minhas coisas. E não toca no que é meu, hein? Não mexe no que é meu. Aí se alguém mexer no que é meu. Só que não é teu. Você está entendendo essa parábola? Porque essa parábola aqui só não vai entender
lá no finalzinho, né, os fariseus. Os fariseus, eles não entendem e ridicularizam as coisas de Deus. Mas os discípulos estão ouvindo aqui. E Deus está falando para os discípulos. Eu sou o dono de tudo. E eu estou te dando as coisas. Para você abençoar isso. Fazer com que isso seja uma bênção na sua vida. E glorifique o meu nome. Porque tudo é meu. A tua vida de quem é? De quem é a tua vida? Você não fala assim? O meu dinheiro pertence a Deus? Você não pega o seu 10% e você não fala, eu estou dando dízimo do que eu ganho, porque o que eu ganho é do Senhor, eu vou dar dízimo do Senhor. Tá, você deu o dízimo. E agora esses 99%, 90% você faz o que você quer. Não. Porque se você quer ser feliz, você precisa entender esse processo todo que Deus vai fazer na sua vida, de confiar nele. De perguntar para ele, de conversar com Deus. De tomar decisões segundo o coração dele, não segundo as suas inclinações. Eu não estou preparado para falar sobre isso, mas o que eu conheço de gente que gasta dinheiro com coisa que depois nunca mais usa, é impressionante. Eu falo para o teu irmão, ainda bem que não somos nós. Amém, irmãos? Graças a Deus não somos nós. Mas o que eu conheço de gente que compra coisa cara, usa uma vez e depois não usa mais. Porque nem consultou Deus. E aí eu pergunto, de quem era esse dinheiro? De quem são essas coisas? Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, Jesus disse assim, onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Eu preciso entender um pouquinho dessa parábola, porque olha só, ele vai continuar falando, vamos caminhar, versículo 3. E disse o administrador consigo. Agora começa o problema, porque esses somos nós somos os administradores. O que o administrador falou? O que farei? Pois o meu senhor me tira a administração. O que eu faço? A bênção não está chegando. O que eu faço? Eu estou ficando para titia, eu não caso. O que eu faço? A minha empresa não cresce. O que eu faço? O meu marido não tem mais relacionamento de amor comigo. O que eu faço? O que eu faço? O que eu farei? Trabalhar na terra, não posso. Também de mendigar tenho vergonha. Aqui vem o problema. Eu sei o que farei. Aqui tem um problema tremendo. Porque olha só o que ele fala. Eu sei o que farei para que quando eu for demitido da administração, o quê? O quê? Esse é o problema. Eu seja aceito. Olha o que a parábola nos ensina. Jesus está falando assim, ó, tudo que você tem é meu. E você está administrando do jeito que você quer. Teu casamento, a tua vida, as tuas finanças. Você está com o altar aí rachado. Em vez de me perguntar se você está fazendo o que você quer. E o pior, você está fazendo o que você quer, sabe por quê? Porque todos nós, inclusive esse que vos fala, quer ser aceito. Nós queremos ser? Ou alguém não quer ser aceito? Nós queremos ser aceitos. E esse é o problema sério de quem não tem identidade. Quando uma pessoa não tem identidade, nós já aprendemos isso aqui. Quem tem identidade, ó, Edson, meu nome. É Edson, viu meu nome? Não é AP. Meu nome é Edson, muito prazer. Porque todo mundo me chama de AP, não sabe nem meu nome. Meu nome é Edson. Mas olha só, Edson Arantes Michelucci é o meu sobrenome. Isso fala que eu sou da família Michelucci. Com CCI, não TTI, CCI. Identidade me dá paternidade. Se você sabe quem é, você sabe quem é seu pai. Amém? Quem não sabe quem é, não sabe quem é o pai. Quem não tem identidade não sabe quem é o pai. Quem não tem identidade não tem paternidade. Quem não tem paternidade não tem destino. Não sabe para onde vai. Então, aqui começa o problema. Porque esta pessoa aqui, esse administrador, ele está dizendo assim, eu sei o que eu vou fazer. E aí, olha o que ele vai fazer. O que ele faz? Eu sei que isso não acontece com a gente.
mas aconteceu aqui nessa parábola. Versículo 5. Tendo chamado cada um dos devedores, então agora ele vai chamar, esse homem aqui está devendo para o seu senhor. Ele chega para esse homem e ele fala assim, vem cá, quanto você está devendo para o meu patrão? Versículo 6. 100 cados de azeite. Um cado são 40 litros de azeite. 100 cados são 4 mil litros de azeite, amém? Aí ele fala assim, então você não deve mais, para ele você não deve mais 4 mil. A partir de agora, marca aí que você só deve 50. E o outro se aproveita disso. Ele fala, 50? Então vou marcar 50. Aí ele vai no outro e fala assim para o outro, versículo 7. Quanto você está devendo para o meu patrão? Ele responde, eu estou devendo 100 coros de trigo. Um coro era um alqueire. Ele diz assim, então, fala que você só está devendo 80 alqueires. Não 100 alqueires. E agora ele tem 2 pessoas que estão vendo ele de forma boa e que vão recebê-lo. Mas isso resolveu o problema dele com o senhor dele? Isso resolveu o problema dele com o senhor? Mas ele arrumou gente boa. Ele arrumou uma maneira de fazer dar certo. Esse é o nosso maior problema. Na maioria das vezes, quando nós estamos com um problema, em vez de nós dependermos de Deus, nós vamos tentar arrumar os nossos meios. E aí, nesses meios, não estou falando meios legais, viu? Arrumar meios legais é uma coisa. Aqui são meios ilegais. Deixa eu colocar isso na prática, meios ilegais. Deus fala que eu não tenho que ter uma sociedade com ímpio. Mas a minha empresa não vai, eu vou fazer uma sociedade com ímpio para ver se ela deslancha. Meio legal. Eu estou esperando uma esposa, mas a esposa não chega. Deus não quer que eu me relacione com pessoas que não conheço. Mas já estou passando do tempo, vou me relacionar com qualquer um. Muitos meios ilegais. E a pessoa vai manobrando, porque ela fala, desse jeito eu vou ser aceito, desse jeito eu vou conseguir. E o altar vai sendo rachado, vai sendo dividido. O mais chocante, irmãos, é o que o Senhor Jesus fala. Olha o que Jesus fala. Versículo 8. Como começa o versículo 8? Elogiou o Senhor o administrador infiel, porque ele trabalhou aquilo de forma esperta. E Jesus fala assim, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Jesus elogia, falando assim, uau, você foi esperto mesmo, hein? Ainda eu não vou começar a pregar sobre esse versículo, mas se Jesus está dizendo, puxa, você foi esperto, você está me enganando. Na verdade, a pessoa está enganando? Sim ou não? Porque Jesus já está dizendo, você foi esperto, hein? Já viu criança quando tenta enganar o pai? Já viu? Quando a criança tenta enganar o pai, a gente dá uma de bobinho, só para dizer que ela está ganhando. Mas a gente sabe que ela está fazendo a coisa errada. Ou está fazendo coisas que a gente sabe o que é. E o Senhor Jesus está dizendo exatamente isso. Ele está dizendo assim, olha, vocês foram espertos. E o versículo 9, que muitas vezes é mal entendido, eu vou te explicar o que Jesus está falando. Jesus fala assim no versículo 9. Eu vos recomendo, das riquezas de origens iníqua, vocês fazem amigos. Para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos os recebam nos tabernáculos eternos. Espera aí, Jesus, o que o Senhor está querendo dizer com isso? Eu faço amigo das riquezas, e quando essas riquezas faltarem, porque eu fiz amigos por meio delas, nessas minhas manobras, quando essas me faltarem, eu vou então ser abençoado eternamente? Jesus está dizendo assim, vou te dar um exemplo. É como se eu falasse assim para você. Você quer ganhar um balde de ouro? Aí você fala, eu quero. Quer mesmo? Então tá bom, irmãos. Vou te dar um balde de ouro.
Então aqui tem um rio e eu vou colocar o balde de ouro daquele lado. E você vai lá pegar. Só que no meio desse rio tem um monte de piranha. Vai lá pegar. É isso que Jesus está dizendo. Você faz as suas amizades para você ter os seus bens, você faz as suas negociações para você ter os seus bens, achando que você vai chegar na eternidade, vai lá, atravessa o rio que você vai ver. Ou seja, não vai dar certo. Fale comigo, não vai dar certo. Não há como dar certo se o meu coração está rachado, se o meu altar tem mamon nos meus sonhos. Não tem como dar certo. Jesus está dizendo assim, tenta. É como se Jesus olhasse para nós como filhos. Ele está dizendo assim, uau, você foi esperto no que você fez, mas não vai dar certo. É isso que ele está dizendo. E aí ele continua a parábola. Ele continua dizendo, ele fala o quê? Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, olha só, se você não se torna fiel naquilo que é humano, das riquezas de origem injusta, naquilo que é do homem, quem é que vai confiar a você o que é a verdadeira riqueza? Se você não é fiel às aplicações do alheio, se você trabalha e você não é fiel ao teu chefe, quem é que vai te dar alguma coisa? Como é que você espera ganhar alguma coisa do teu chefe? Aí vem o versículo 13. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Que tudo isso que eu estou te falando é porque existem dois senhores. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve a Mamon. Que tenta controlar o nosso coração e dizer assim, ó, vai dar certo. Vai dar certo. Não é assim que Deus disse. Não foi assim que a serpente falou para Eva? Não foi isso que Deus disse. Vai dar certo. Pode comer, que vai dar certo. Deus não é amor? Me ajudem, gente. Vocês estão aí? Deus é amor? Então vai dar certo. Vai dar certo? Não vai dar certo. Ele é amor, mas ele também é justo. Ele não pode fazer dar certo uma coisa que está errada. Não há nada que está errado que vai dar certo. A gente fala isso há anos aqui. Então, se eu tenho uma situação, se eu tenho um estilo de vida, se eu tenho levado o meu casamento, minha empresa, meus negócios, minha saúde, a minha família, meus filhos, de um jeito onde eu estou manobrando, tentando fazer com que as coisas para que eu seja aceito, para que dê certo, eu preciso parar isso aqui. Eu preciso parar e falar assim, peraí, eu sou administrador disso. Eu vou até o pai, eu vou me arrepender e vou falar para o pai, pai, até agora eu estou fazendo a coisa errada. E eu quero fazer a coisa certa. Me ajuda, Senhor. É assim que se conserta. Por isso que ele fala assim, olha, ninguém pode servir a dois senhores. Ou você se aborrece de um e ama o outro, ou devotará-se de um e desprezará o outro. Não dá para servir os dois. Só que olha o versículo 14. Os fariseus que eram avarentos, avareza, né? Ouvindo tudo isso, ridicularizava Jesus. Ah, mas não precisa, não é assim. E Jesus fala, olha, vocês ficam se justificando. E aqui tem uma coisa muito terrível que eu falei domingo passado. Quando a gente justifica é porque a gente não quer mudar. Porque a gente já arrumou uma desculpa. Quando nós estamos errados, irmãos, a coisa mais certa é assumir o erro. E falar para Deus, Senhor, eu estou errado. Isso é arrependimento. Eu estou errado, eu quero mudar de direção. A partir do momento que eu fico me justificando, sabe, Senhor, por que eu não faço isso? Porque, olha, não tenho. Sabe por que eu não amo meu marido como eu tenho que amar? Porque o Senhor sabe como ele é. O Senhor sabe por que eu não perdoei esse meu filho? Porque você viu o que ele fez. Senhor, você sabe por que eu
eu estou fazendo isso com a minha empresa, porque você viu como que a minha empresa está? Em vez de parar e falar assim, eu estou errado. Eu quero orar com você e para isso eu quero te mostrar algumas coisas que a gente precisa fazer para destruir esse altar de Mamon na nossa vida. 3 coisas que o Senhor me entregou. Vamos lá? A primeira coisa, fale comigo, não tenha medo de ter. Não tenha medo de ter. Você precisa romper com Satanás, romper com Mamon, achando que Deus não vai te dar. Deus vai te dar. Nós precisamos ter essa certeza. Não fomos nós que escrevemos, foi Deus que disse. Ele nos dará, Lucas, ele fala em Lucas 6, ele fala, eu vou dar a você uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Quem que falou isso? Foi Deus. Foi Deus. Então, se eu já parto de um entendimento de que Deus vai me fazer ser uma pessoa abençoada, eu não preciso ficar negociando com homens, fazendo coisas erradas. Eu preciso saber que Deus vai me dar. Talvez não seja agora. Talvez aquilo que eu estou esperando para o meu casamento demore mais um pouco, mas Deus vai me abençoar no meu casamento. Eu só preciso esperar, eu só preciso confiar. Não adianta ficar arrumando manobras. Não adianta querer confiar em homens, não adianta querer ser aceito pela sociedade. Eu preciso saber que Deus disse que Ele vai trazer sobre mim uma vida abundante. O que é uma vida abundante? É uma vida plena. Fale comigo, vida plena. Fala para o teu irmão, vida plena. Quem é que falou que nós vamos ter uma vida plena? Jesus. Nós temos que confiar nisso. Talvez eu esteja no processo, mas essa vida plena vai chegar. Agora, se eu começo a tentar arrumar as coisas, porque, nossa, já pensou se alguém souber que eu estou com dívida? Já pensou se alguém souber que eu estou com problema? Já pensou se alguém souber que eu estou com um casamento? Não, deixa eu fazer alguma coisa para mascarar isso, porque eu quero ser aceito, eu quero que as pessoas me recebam. E aí eu vou fazendo do meu jeito, em vez de ter arrependimento, em vez de ter confissão de pecados, em vez de ter choro diante de Deus e pedir ajuda, nós vamos mascarando isso. E aí sabe o que Deus fala? Deus fala assim, você foi esperto, hein? Enganou todo mundo. Enganou aqueles 2 lá. Mas a pergunta novamente é, enganou a Deus? Não. Não enganou a Deus. Não enganou. Não vai enganar. Então, eu preciso entender que Deus é um Deus que quer me abençoar. Eu não preciso ter medo em ter. Eu posso avançar. Eu tenho certeza que Deus vai me abençoar. Por isso que eu preciso abrir a minha mente para aquilo que Deus tem para mim. Você tem que olhar para o teu casamento e falar assim, meu casamento hoje não está bem, mas ele vai se tornar uma bênção. A minha empresa não está bem, mas ela vai se tornar uma bênção. A minha vida está meia confusa, mas eu vou ser um homem muito abençoado. Você tem que olhar para as coisas que Deus tem para você. E não para aquilo que você enxerga do jeito que você enxerga. Porque quando você enxerga do seu jeito, você fala assim, eu não quero trabalhar no campo. Eu não quero fazer buraco. Eu não vou, deixa eu ver como é que eu vou fazer. E aí você começa a fazer coisa errada. Olha, não se esqueça o que Jesus falou no versículo 8. Jesus elogiou o cara. Porque ele fez a coisa errada, foi aceito pelos amigos, agora ele não fica mais na casa do seu senhor, mas ele tem uma outra casa. A casa de quem? Dos que deviam para o seu senhor e agora roubaram o seu senhor, porque aceitaram. Então aqui vem a segunda coisa que eu preciso derrubar. Bom, primeiro altar, você derrube as suas limitações. Fala para o teu irmão, derrube as suas limitações. Derruba esse altar que o diabo colocou em você, mostrando que você não vai conseguir do jeito que você está fazendo. Você tem que fazer do jeito dele. É mentira, você tem que fazer do jeito que Deus quer que você faça. Amém? Derrube esse altar. Segunda coisa, cuidado com os padrões da infidelidade. A infidelidade tem um padrão.
Jesus falou o seguinte, olha só o que ele fala aqui nessa parábola. Volte aqui no versículo 8. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis, olha só, na sua própria geração, do que os filhos da luz. Existe um sistema de infidelidade que vai sendo criado de geração em geração. Eu não estou dizendo que está errado. Eu quero que você entenda como funciona. Por exemplo, alguns anos atrás, há 10 anos atrás, ninguém queria ser PJ. Hoje muita gente não quer mais ser registrada para ser PJ. Não está errado ser PJ. Eu estou dizendo como as gerações mudam e os sistemas mudam. Está entendendo? E porque o sistema muda, a forma de viver muda. Só que tem aquilo que é legal e tem aquilo que é ilegal. Então tome cuidado com as formas de infidelidade que vão se estabelecendo no mundo e que querem nos arrastar. Isso o Senhor falou muito forte ao meu coração, porque Jesus disse assim no versículo 8, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Hoje, existem muitas formas da pessoa olhar e falar assim, deixa eu ver como que eu vou enriquecer. Ela não pergunta para Deus, Senhor, como é que eu devo viver para ser próspero? Ela pensa assim, como é que eu vou enriquecer? E aí aparece um e fala assim, ó, vai para a bolsa de valores. O outro fala assim, ó, compra bitcoins. O outro fala assim, não, faz isso. Como é que eu vou ser abençoado na minha família? Entra no Google, coloca assim para a inteligência artificial, como ser abençoado com a família? A inteligência artificial vai te falar como você vai ser abençoado com a sua família. Todo mundo sabe dar opiniões e dizer para nós o que nós temos que fazer. A pergunta é, o que é que Deus quer que eu faça? Porque eu sou somente um administrador disso. Eu não mando nisso. O dia que você pegar o teu salário e você aprender a olhar para o teu salário e falar assim, isso aqui não é meu. Senhor, como é que eu vou agir com isso para que eu seja abençoado? Você vai ver que a tua vida vai mudar completamente. Cuidado com os padrões de infidelidade que se instalam no mundo. Nós somos abençoados por aquilo que Deus tem para nós, não por aquilo que o sistema inventa. Tem muita coisa boa que o mundo inventa, mas tem muita coisa que o mundo inventa que é para tirar a nossa atenção e a nossa dependência de Deus. O teu altar tem que pertencer a Deus, você tem que entregar o que você tem para Deus e falar, tudo isso aqui é seu, eu sou somente o administrador. Amém? Mas tem uma terceira coisa que eu acho tremenda. Ainda dentro desses padrões de infidelidade, eu tenho uma coisinha para falar que o Senhor colocou no meu coração, eu estava pulando aqui. Eu estou falando de padrões de infidelidade, né? Cuidado com esses padrões de infidelidade. Nós viemos de um sistema de esmola, de nos contentarmos com o mínimo. Por isso que eu preciso quebrar o primeiro altar. Deus tem o melhor para mim. Senão eu vou me contentar sempre com um pouquinho, vou tentar fazer as gambiarras que eu tenho que fazer para ser abençoado. Mas eu vim de um sistema de esmola, eu vim de um sistema do pouquinho, eu vim de um sistema de infidelidade. E dentro desse sistema de infidelidade tem a compensação. Fale comigo, compensação. Esse é o maior erro que as pessoas podem cometer. O erro da compensação. Eu briguei com a minha esposa. Em vez de eu ir pedir perdão e me humilhar agora diante de Deus e falar, eu errei, não é diante da esposa, é diante de Deus. Olha, eu errei, me perdoe. Eu vou compensar isso. Vou comprar um presente, vou levar ela a passear. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você leva a tua esposa a passear, compra o presente. Resolveu o problema? Resolveu o problema? Não, resolveu. A mulher vai gostar. Eu vou te perguntar, ela vai esquecer? A mulher não esquece, gente. Ela vai falar assim, em 1972,
aquele dia que eu estava na casa da sua avó, você falou tal coisa. Ela lembra o que você falou. Sim ou não? Só as mulheres respondem, né? Então, cuidado com esses métodos de infidelidade que envolvem a compensação. Eu não vou dar o meu dízimo, mas eu vou dar para o trator. Eu não vou fazer o que eu tenho que fazer com os meus filhos, mas em compensação, depois no final do ano eu dou um dinheiro para eles. Vai resolver? Mas está compensando. Você está dando um jeito. É a mesma coisa que você tiver no banco uma dívida, e você fala assim para o gerente, fala assim, eu estou devendo um dinheiro para você, no banco, para o banco, mas em vez de eu pagar essa dívida, eu vou comprar esse seguro de vida que vai ser bom para você. Tá bom, você comprou o seguro de vida, amém? Mas e a dívida, pagou? Vai continuar lá. Vai continuar lá. Como é que eu faço para resolver isso? Arrependimento. Resolva isso com arrependimento, com quebrantamento. Não tente ficar compensando. Deus não precisa disso. Deus quer a nossa fidelidade. Mas tem a última parte, para a gente poder orar. Passe a viver como um administrador fiel. Quebra esse altar que está com o inimigo e passe a viver de forma fiel. O Senhor Deus diz lá no Salmo 89, versículo 20, é um texto que eu amo. Deus fala assim, encontrei Davi meu servo e com meu santo óleo ungi. Davi foi tendo uma vida de fidelidade e Deus foi o abençoando, até que ele se tornou o rei. Por que Deus ungiu Davi com mais ou menos 16, 17 anos, mas ele se tornou rei só com 40? Por quê? Porque ele tinha um processo, mas a bênção de Deus chegou sobre ele. Aprenda a viver fidelidade. Fidelidade é uma coisa que a gente aprende. É passo a passo. Você é fiel e espera que o Senhor faça alguma coisa. Espere, vai fazendo. Isso vai entrando em você, ao ponto de você amanhã ser fiel e vai se regozijar pela tua fidelidade. Em todas as áreas da sua vida. Não duvide que Deus vai fazer algo na sua vida. Vamos imaginar Adão. Você sabe que a serpente chegou para Adão, para Eva, e ofereceu para ela comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Amém? Aí Eva chegou para Adão e falou assim, coma. Se Adão tivesse sido fiel, o que teria acontecido? Já pensou nisso? Se Adão tivesse olhado para a mulher e falado assim, ei, pode parar, eu não vou comer esse trem não. Se ele fosse mineiro, né? Eu não vou comer esse trem não. O que aconteceria se ele tivesse experimentado a fidelidade ali? O que Paulo fala? Paulo fala em Romanos que Jesus Cristo é o último Adão. Amém? Então, Adão é o primeiro Adão. Certo? A morte não veio porque Eva comeu. A morte veio porque o homem comeu. Ok? A Eva foi um instrumento para a infidelidade do homem aparecer. Se Adão tivesse se mantido fiel e tivesse falado com Deus, Senhor, vem cá, deixa eu falar uma coisa para o Senhor. Sabe aquela mulher lá que o Senhor me deu? Eu vou contar um negócio. Ela comeu um negócio lá. Sabe o que Deus ia falar? Comeu? Então agora você vai morrer por ela para redimir ela, porque você não tem pecado, você pode morrer por ela. Adão morreria por ela e ressuscitaria, porque o último Adão foi Jesus, Adão foi o primeiro. Se Jesus morreu e ressuscitou, o primeiro também morreria e ressuscitaria, certo? Amém, irmãos? Então a infidelidade dele estendeu a morte sobre ela. A tua infidelidade vai estender maldição sobre os outros. E a tua fidelidade? Vai estender bênção sobre os outros.
Então você tem que aprender a viver de forma fiel, porque a tua fidelidade, assim como a infidelidade gera morte, a fidelidade vai gerar vida para toda a nossa descendência. Então derruba o primeiro altar. Derruba o primeiro altar. Deus tem o melhor para mim, é mentira do diabo que eu vou viver essas situações difíceis para o resto da minha vida. O Senhor tem o melhor para mim. Caia por terra, eu não preciso fazer aliança com o inimigo. Se tem alguma coisa que você fez aliança, peça para Deus perdão. E rompe isso, tira isso. Segunda coisa, destrói esses sistemas de infidelidade que você já aprendeu a viver. O governo é desonesto, irmãos. O governo é corrupto. Não é esse, é todos. Só que Deus nos manda ser fiéis. Então nós vamos ser? Bom, se tem como você manobrar alguma coisa de forma que não seja infiel, você pode fazer. O que você não pode é ser ladrão. Porque o Senhor falou assim, olha, quem falou isso foi Jesus. Não brigue comigo. Olha bem para o teu irmão, olha nos olhos dele e fala assim, prepare-se. E fala para ele assim, olha para o teu irmão e fala para ele, dê a César o que é de César. E dê a Deus o que é de Deus. Quem falou isso? Jesus. Então não fui eu. Mas, não justifica, avarento justifica. São os fariseus, nós não somos. Nós somos aqueles que olhamos e falamos assim, eu vou fazer o que é certo, porque a minha bênção vem de manobras, a minha bênção vem do Senhor. Quando eu começo a manobrar, é porque eu estou achando que eu vou fazer com que a bênção venha sobre mim. E aí não vai dar certo. Feche a sua Bíblia, eu preciso orar com você. Tinha tanta coisa. Vamos orar. Então, destrua o primeiro altar. Estamos entregando o nosso jejum essa semana. Domingo, sexta-feira agora, amanhã, 6 horas da tarde, entregamos o nosso jejum. Como igreja, 6 horas da tarde, acaba o jejum. Começaremos o nosso jejum na semana que vem. Você vai receber uma palavra no domingo. Domingo nós vamos falar sobre laços. Laços. Domingo você... Eu creio que o Senhor tem o melhor para mim. Então eu não quero manobra dos homens. Não quero fórmulas de infidelidade. Não quero ficar compensando nada. Eu quero ter um processo de fidelidade. E nesse processo de fidelidade, eu vou sendo abençoado e toda a minha geração será abençoada comigo. Vamos ficar em pé. Eu queria, por favor, chamar os pastores, nossa liderança, para vir aqui para frente. Eu quero orar com você. Eu quero, nessa noite, nós queremos quebrar esse altar de demônios. Então nós vamos orar para que caia por terra esses demônios. Nós vamos orar para que caia por terra esses demônios que vêm sobre a nossa vida, tentando nos enganar, como enganou Eva, achando que iria dar certo. Não, não dá certo, isso só traz morte sobre a nossa família. Nós vamos orar pedindo a Deus coragem. Coragem para fazer o que é certo. Coragem para fazer o que é certo. Feche os seus olhos, eu vou orar primeiro. Não venha para frente, amém? Eu vou orar primeiro. Amado Deus, eu sinto a Tua presença nessa noite. Sei que o Senhor está nesse lugar, mas não é porque eu sinto. Eu sei porque a Tua palavra diz que o Senhor está aqui. E nessa noite, junto com os Teus filhos, eu quero pedir que o Senhor quebre todo altar que Satanás tenha colocado no nosso coração para nos enganar e nos roubar. Nós cremos que o Senhor tem o melhor para nós. Foi o Senhor que disse que o Senhor nos daria uma vida abundante. Foi o Senhor que nos disse que nos daria uma medida recalcada, sacudida, transbordante. Foi o Senhor que disse que abriria as janelas dos céus e nos derramaria bênção sem medidas. Então, Senhor, nós queremos quebrar todo o altar de infidelidade do nosso coração. Que Satanás tenta nos convencer de que vai dar certo. Senhor, nós queremos que o nosso coração seja totalmente Teu.
e queremos viver um tempo de fidelidade, dia após dia, onde vamos nos alegrar nessa fidelidade e vamos poder dizer com a nossa boca que tudo que nós temos é teu realmente. Nós não temos nada, Senhor, tudo é teu. Ajuda-nos a administrarmos a nossa família. Senhor, eu quero pedir para esses que estão com problema no casamento, eu peço que o Senhor dê a eles sabedoria do alto, para abençoarem suas casas, suas esposas, seus maridos, seus cônjuges, seus filhos. Eu peço que o Senhor dê sabedoria para esses homens, para essas mulheres administrarem suas finanças, para abençoarem seus filhos. Senhor, dá-nos nesta noite a graça, Senhor, de fazermos o melhor para Ti, porque tudo é Teu, Senhor. Nós não temos nada. E nós não queremos falar isso somente com a nossa boca, nós queremos falar isso porque nós vamos viver isso, Senhor. E se tudo é Teu, Senhor, como o Senhor fala nessa parábola, o que o Senhor não vai nos confiar? Se tudo é Teu, nós cremos que o Senhor vai nos confiar coisas ainda maiores. Se tudo é Teu, nós cremos que o Senhor vai nos abençoar com aquilo que nós nunca imaginamos. Porque o Senhor é o Deus que nos dá mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que opera em nós. Ó Pai, alarga agora a nossa fé, o nosso conhecimento, a verdade que está em nós. Faz-nos crescer e desafia-nos nesta noite, Senhor, a vivermos o extraordinário que o Senhor tem para nós. Pastores, presbíteros, diáconos, nós vamos orar, nós vamos colocar a mão na cabeça deles e vamos quebrar o altar de Satanás. Amém? Vamos repreender todo o altar do inimigo e vamos abençoar o altar, o nosso coração, para que se manifeste as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Se você precisa, você vem para frente que nós vamos orar com você. Senhor, nós abrimos esse momento diante de Ti. Tu és o nosso Deus e nós queremos pedir, quebra todo altar maligno. Tudo que nós confiamos na nossa carne e que nós começamos a fazer com a nossa força. Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Todo espírito imundo de miséria que veio sobre nós, tentando nos convencer que é por meio de manobras humanas que nós iremos ser abençoados, eu te repreendo, demônios, em nome de Jesus. Quebra esses altares, Senhor. Todo demônio que agiu sobre a nossa vida, que tem tomado a nossa alma e tem controlado a nossa vontade, nós repreendemos agora. Saia daqui, saia do nosso meio, saia da nossa vida, saia dos nossos pensamentos, saia da forma que nós pensamos. Nós não queremos pensar como você quer. Saia do nosso raciocínio. Senhor, faz santo agora a nossa alma, Senhor. Faz santa os nossos pensamentos, faz santo as nossas emoções. Faz santo, Senhor. Faça com que tudo que está em nós seja separado para Ti, Senhor. Tira todo e qualquer, Senhor, trabalho que nós façamos junto com o inimigo. Quebra, Senhor, toda essa ligação com as trevas que possa estar sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, eu repreendo espíritos imundos de geração. Eu repreendo espírito imundo de geração, de feitiçaria feito contra a família, contra o casamento. Eu repreendo espíritos imundos de geração de bancarrota. Eu repreendo espírito imundo de gerações de depressão. Eu repreendo agora todo espírito imundo que age sobre a vida, sobre a família, destruindo famílias. Em nome de Jesus, todos esses demônios eu te repreendo. Em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, saia do meio da nossa casa, saia do meio da nossa família, saia da forma como nós pensamos, saia do meio do nosso coração. Senhor, nós não queremos que o nosso coração seja dividido. Nós queremos que o nosso coração seja só Seu, Senhor, só Teu. Toma o nosso coração nas Tuas mãos, Senhor. Toma o nosso coração nas Tuas mãos e abençoa-nos, Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa-nos, Senhor.
Abençoa-nos, Senhor. Tudo é teu, Senhor. Você que já veio para frente, ou você que não vai vir para frente, ore a Deus e fale para Deus. Faça você a tua oração. Consagre agora o teu coração e fale: Senhor, tudo que eu tenho é teu, Senhor. Tu és o Senhor, eu sou somente o administrador. Abençoa, Senhor, as obras das minhas mãos, porque eu quero ser fiel em tudo. Eu quero ser fiel em todas as áreas da minha vida a Ti, Senhor. Irmãos, escute, vai orando e escute. Quando nós começamos esse ministério, nós não tínhamos nada, absolutamente nada. Nós tínhamos muitas situações difíceis, nós tínhamos muitas situações desgastantes, muitas situações difíceis, mas nós sempre confiamos que o Senhor tinha o melhor para nós. Nós sempre confiamos que o Senhor tinha o melhor para nós como igreja. Nós sempre confiamos que o Senhor nos ajudaria, mesmo quando nós não tínhamos. E nós não fazíamos alianças com aquilo que era errado. Nós não fizemos aliança com o que não prestava. O que é da igreja nós passamos para o nome da igreja. O que é do Senhor é do Senhor. Tudo o que nós fazíamos aqui e fizemos até hoje sempre foi para o Senhor. E o Senhor foi fazendo aquilo que Ele fala na sua palavra. Ele foi nos honrando. Olha para aquilo que Deus fez nesse ministério, é o que Deus vai fazer na sua vida. Deus não está preocupado com paredes, Ele está mostrando para nós, por meio das coisas físicas, o que vai acontecer na sua vida, se você tiver uma vida alinhada com Ele. Muitos reinos se levantam e caem, muita coisa levanta e desaparece, mas aquilo que é feito no Senhor permanece para sempre. Confia no Senhor. Não tenha medo de entregar a Ele tudo que você tem. Não tenha medo de esperar que Ele mude a tua história. Ele é o Deus que é capaz de fazer com que aquilo que não tem uma lista, nasça aos listados. Ele é o Deus capaz de olhar para Abraão e falar: Abraão, você escolheu o deserto, mas eu vou te abençoar imensamente nessa travessia do deserto. Não tenha medo de confiar em Deus. Rompe com os altares das negociações. Rompe com essas ciladas de fazer manobras humanas, de querer ser aceito pelos homens, de querer ser visto pelas pessoas. Não tenha medo de contar os seus problemas e pedir para as pessoas orarem para você, porque aí é que você está demonstrando que Deus vai ser o Senhor da sua vida. Porque quando você é humilde para falar o que está acontecendo, você está pronto para receber. Os humildes serão exaltados, mas os arrogantes serão abatidos. Não tenha medo de abrir o seu coração e falar o que você precisa diante de Deus. Deixe Deus agir sobre você. Ele é fiel, Ele é bondoso, Ele é bom para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos. Enquanto nós vamos terminar de orar aqui, eu vou abençoar vocês, mas nós vamos adorar antes de abençoar, amém? Vamos adorar o Senhor e eu vou abençoar a sua vida. Te amo, Deus. Teu coração, dá para Ele. Tua graça nunca falha. Nunca vai falhar. Todos os dias Nunca vai falhar. eu estou em tua Dia após dia na mão dEle. Desde quando me levanto. Não faça negócios nesse mundo. Não faça negócios com esse mundo. Eu cantarei da Na bondade de Deus. Chega de perder. Chega de perder. És fiel em todo tempo. Chega de destruição. Em Todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tem. Confia nisso,
eu cantarei da bondade de Deus. Te amo, Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca, nunca, nunca. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, Ele é fiel. O inimigo não é fiel. Ele é. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em Todo tempo tu és tão bom. com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz Aleluia, Senhor. que me guia em meio ao fogo. Essa é a voz que nós temos que Na escutar escuridão, na hora das trevas, na hora da tua dificuldade. presença me conforta. Ele vai estar presente. Eu sei que és meu Pai. E que Nós temos amigo paternidade, és. nós somos filhos. Vivo na bondade de Deus. Aleluias. És fiel em todo tempo. Ele não vai nos abandonar. Com todo o tempo tu és tão Tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Em todo tempo tu és tão Tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Fale para o teu irmão. Bondade te seguirá, Senhor. Fala para o teu irmão. A Bondade te seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, todo o meu ser, entrego tudo a ti. Bondade me seguirá, Senhor. Confia. Bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti com todo o meu ser, entrego tudo a ti. Bondade me seguirá, Senhor. Dá a mão para quem está do teu lado. Fala para quem está do teu lado, vamos confiar. Amém? Fala para o teu irmão, o altar é dele, nossa vida é dele, nosso coração é dele. Amém? Que a bênção do Senhor esteja sobre você. Que a unção do Senhor te acompanhe e te abençoe. E que comece um novo tempo na sua vida. Que coisas que você nunca experimentou, você passe a experimentar. A alegria da fidelidade venha sobre você. E não mais a tristeza, a acusação que os demônios trazem sobre você.
Que você experimente o sobrenatural. E que você possa falar, foi Deus. E a honra e a glória seja somente a Ele. E dele, pelos séculos dos séculos. Amém. Deus te abençoe. Vai na paz. Pode aplaudir o Senhor Jesus. As palmas são para Ele. Toda a glória é dele. Sempre para Ele. Deus te abençoe. Até domingo. Domingo no culto da manhã e no culto da noite. A palavra vai ser laços. Vamos continuar o nosso jejum. Entregue seu jejum na sexta-feira. Se tem alguma coisa que nós não oramos por você e você precisa de oração, vem aqui para frente que nós vamos orar. Amém? Vai na paz.